Eis o relatório. A falência da US Incorporation ocorreu em março de 2020 e em 2 de novembro de 2020 o Deep State de 1871 Inc. Corporation foi declarada falida. A República Americana foi restabelecida pelo presidente Trump em 4 de julho de 2020, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, os traidores do Congresso e os ramos judiciais da USNIC Corporation atuou na Betrayals e Insurrection durante a inauguração de Biden com base nas certificações do voto fraudulento. O Deep State tentou encerrar a transição da apreciação da moeda RV, do GCR para o sistema QFS, lastreado em ouro, como fez no passado. Foi devido às tentativas de rivalizar o dólar americano que a Deep State assassinou JFK em 1963, que Reagan foi baleado e quase assassinado em 31 de março de 1981. Houve muitas mais tentativas de assassinato contra Reagan e que a Deep State matou mais de 3.000 americanos inocentes em 11 de setembro nas Torres Gêmeas em Nova York. Nos aviões que caíram e do míssil que atingiu o Pentágono em 11 de setembro, executados pelo presidente Bush, o vice-presidente Cheney e Rumsfeld. O Trump abriu caminho para uma recuperação do dólar americano e, portanto, sobreviveu a mais de 56 tentativas de assassinato nos últimos 4 anos. Em 2018, quando o presidente Trump assinou uma ordem executiva sobre interferência eleitoral e fraude eleitoral para entidades estrangeiras e nacionais, esclareceu como os bens seriam apreendidos de acordo com a lei marcial. Com a atual lei marcial, por instigação do Trump, da Oppressing Act do sábado passado, os ativos da cabal, incluindo dólares do contribuinte dos Estados Unidos, podem agora ser apreendidos e devolvidos ao povo. Quem assina é Samuel Levesque. Atenção, estamos nos referindo que o estabelecido pela Corte Mundial de Haia será executado iteris literis e será o senhor Trump a administrar o processo de pagamento da lei Gessara-Nessara. Volto a repetir o relatório. A falência da US Corporation ocorreu em março de 2020. Em 2 de novembro de 2020, o Deep State
de 1871, Inc. Corporation, foi declarada falida. A República Americana foi restabelecida pelo presidente Trump em 4 de julho de 2020. Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, os traidores do Congresso e os ramos judiciais da USNIC Corporation atuou na Bretagne e Insurrection durante a inauguração de Biden com base nas certificações do voto fraudulento. O Deep State tentou encerrar a transição da apreciação da moeda RV do GCR para o sistema QFS, lastreado em ouro, como fez no passado. Foi devido às tentativas de revalorizar o dólar americano que a Deep State assassinou JFK em 1963, que Reagan, o presidente Reagan, foi baleado e quase assassinado em 31 de março de 1981. Houve muito mais tentativas de assassinato contra Reagan e que a Deep State matou mais de 3.000 americanos inocentes em 11 de setembro, nas Torres Gêmeas de Nova York, nos aviões que caíram e do míssil que atingiu o Pentágono em 11 de setembro, executado pelo presidente Bush Jr. Bush Jr. cometeu esses crimes. O vice-presidente Cheney e Rumsfeld. O Trump abriu caminho para uma recuperação do dólar americano e, portanto, sobreviveu a mais de 56 tentativas de assassinato nos últimos 4 anos. Em 2018, quando o presidente Trump assinou uma ordem executiva sobre interferência eleitoral e fraude eleitoral para entidades estrangeiras e nacionais, esclareceu como os bens seriam apreendidos de acordo com a lei marcial. Com a atual lei marcial, por instigação de Trump, da UPRISINC Act do sábado passado, os ativos da Cabal, incluindo dólares do contribuinte dos Estados Unidos, podem agora ser apreendidos e devolvidos ao povo. Senhor Presidente da República do Brasil, atenção, órgãos encarregados da proteção do senhor Bolsonaro. Atenção, atenção Polícia Federal. Está identificado o Foro de São Paulo. Está identificado desde José Sarney até Michel Temer Lula, a corporação que vem sendo praticada no delipêndio dos minerais, do dinheiro dos contribuintes do Brasil em pagamentos de impostos,
que foram desviados e levados para acabar o Deep State, ou Bilderberg, ou como vocês queiram chamar esta trama de espionagem e sabotagem, que sentenciou o brasileiro à escravidão durante todos esses anos e perpetuou um crime continuado por facínoras que tiveram o poder do executivo em suas mãos e que também, com o conluio e estabelecidos por partidos políticos de esquerda, que tomaram conta do Senado Federal da República Federativa do Brasil e também da Câmara dos Deputados Federais da República Federativa do Brasil, e que estes partidos políticos, que são incorporações do Deep State, e que eles trabalham para a cabal, trabalham para o grupo Bilderberg, trabalham para os Illuminati, trabalham para toda a sórdida trama de narcotráfico mundial, terrorista, trabalham para a China, trabalham para a Rússia, trabalham para o Irã, trabalham para as facções paramilitares, milicianos, para facções que estão estabelecidas na América do Sul, na América Central, também nos Estados Unidos da América, também na Europa, na Ásia, na África. Estes elementos todos já foram identificados e estamos já com a captura determinada. Pedimos aos agentes de contra-inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, dos encarregados da proteção do senhor presidente Bolsonaro e sua família, para que protejam imediatamente o presidente Bolsonaro e seus familiares, visto que o Brasil tem muito, mas muito a receber do delipêndio que foi vítima no passado, desde José Sarney até Michel Temer. São quatrilhões, quinquilhões de milhões que foram roubados do Brasil e que se encontram já identificados e que serão ressarcidos à população, ao povo da República Federativa do Brasil, através do que já foi estabelecido pela Suprema Corte Mundial de Haia, a ser executado pelo novo e estabelecido sistema quântico de todos os bancos centrais que foram arregimentados para o crime, e também o imposto de renda que foi estabelecido para trabalhar para bancos do crime, todos já identificados, e que criaram uma pandemia financiada por indústria de telecomunicações e também por algoz, assassino nazista, conhecido como George Schwartz, como o pseudônimo de George Soros, que eles detêm os pagamentos do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo, através do que não existe mais e que foi estabelecido pela Suprema Corte Mundial. Não existe mais dívidas bancárias dos fundos. Não existe mais. Isso já prescreveu.
Os fundos derivativos não têm mais procedência, não são existência, não existem mais. Nenhuma nação deve nada a nenhuma outra nação. O que se deve pagar são os crimes praticados contra o povo da República Federativa do Brasil e que serão ressarcidos. Então você que deve ganhar R$ 5.890, o seu salário, mínimo salário, a ser restituído para a população do Brasil, e que hoje há vasto sofrimento para conseguir 1.100, que foi o mérito do presidente Bolsonaro, contra o Deep State, contra a cabal escura, contra estes fascínoras que colocaram o mundo inteiro na escravidão e que já não existem mais. Então pedimos, por favor, que protejam o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e pedimos de imediato a prisão dos senadores narcotraficantes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia da Câmara de Deputados e todos os seus sequelas, e também os partidos políticos, narcotraficantes, terroristas de esquerda, e também os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que todos estão identificados, porque eles foram propostos, eles não foram eleitos, foram localizados e colocados para trabalhar para o Deep State. E eles assim o fizeram. E o estão fazendo. E eu também, colocado pela graça de Yahoo, como juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana, determinamos imediata prisão destes elementos. NR. Determinamos as polícias federais a colocar em prisão os 9 governadores do crime, 7 do Nordeste, um do Rio de Janeiro interino e outro de São Paulo, que estão matando a população, que estão num plano sórdido, que hoje caiu pela boca do seu mentor, e também transmissão das ordens da cabal, o BIDE, o Biden, que ele determina que não existe mais o toque de recolher e o uso de máscaras, e que a pandemia vai ser um convívio de eterno, porque foi um plano executado sordidamente para o envenenamento da humanidade. Tudo já descoberto. Então pedimos imediatamente às autoridades a que façam jus a proceder de imediato, Exército, Marinha, Aeronáutica e os generais em campo para a prisão destes elementos do Foro de São Paulo, narcoterroristas, que se encontram foragidos. O seu mentor, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontra foragido em Cuba, e que de lá ele planeja a invasão pelo Oceano Atlântico de tropas da cabal, do Irã, da Turquia, da China, da Rússia, para invadir o Atlântico e para entrar pelos estados, os 7 estados do Nordeste, e submeter a população e dividir o território nacional da República Federativa do Brasil, desde o nascente do Amazonas até onde ele desemboca no Atlântico, uma linha imaginária do novo continente que eles querem apadrinhar com o Papa Bergoglio,
um assassino genocida, foragido, conhecido como Papa Francisco, assassino estuprador, que já está decretado pelo Tribunal da Corte Penal Internacional como sujeito vil a cumprir pena, e que a sua realeza não impediu e não impedirá da sua captura. Ele quer se estabelecer no Panamá, conjuntamente com os países México, Guatemala e etc. Todos eles querendo fazer o que eles determinam chamar-se pátria grande, tomando a Venezuela, que está tomada pelo Irã e que está tomada por Cuba, e que eles estão submetendo as pessoas lá, e que lá existem as ogivas nucleares, e que estão apontadas contra o Brasil, e que nós temos que determinar já o abate desses elementos. Não podemos esperar mais, porque o Macron e a Angela Merkel já determinaram deslocar tropas para o Brasil, porque eles estão todos falidos. A Europa não existe mais. A Turquia quer tomar conta da Grécia e outros países. A Rússia quer tomar conta da Síria e quer também se apoderar do Irã. Então, aquilo tudo vai desaparecer por catástrofes naturais. Todos os vulcões estão em atividade. Aquilo é um continente de lama fervendo, de magma, que sairá à superfície e que todas essas pessoas vão querer se deslocar para invadir o Brasil. Estão entendendo? Então vamos proceder agora, enquanto temos 1 minuto de tempo. Procedam imediatamente conforme determinado. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Eis como determino. Viralizem isto o máximo possível.